E aí, pessoal, vamos agora resolver um exercício da FUVEST que vai cobrar o sistema termicamente isolado com mudança de estado. Só que aqui vocês vão perceber uma diferença em relação àquele exercício do café e do gelo. Nesse caso, a gente não consegue, batendo o olho assim no enunciado, saber se o gelo todo derreteu. Não dá. Dê uma olhada aqui nas alternativas, ó, dá uma olhada aqui, vamos lá? Bom, primeiro, as alternativas A, B e C dizem para nós que todo o gelo derreteu e ainda dizem que a água proveniente do gelo que derreteu foi aquecida, né? Perceba então A, B e C indicando temperaturas acima de zero. Na alternativa D, está falando que nem todo gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é zero. E na alternativa de número E, está falando aqui que nem chegamos à temperatura de fusão do gelo. Então aqui, ó, não dá para saber o que aconteceu com esse gelo. Por isso que esse exercício é muito mais difícil, tudo bem? E mais uma vez, meu cabelo tá feio, eu não quis aparecer, não é? Bom, então o que eu vou propor para vocês aqui? Eu vou propor um método, né, um rascunho, antes de resolver de fato, para a gente tentar prever o que aconteceu, para depois fazer algum cálculo, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, né? Eu vou identificar os corpos que compõem o nosso sistema. Então eu tenho água A, temperatura inicial 30 graus Celsius, temperatura final T, massa 200 gramas, calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. Aí eu tenho gelo, inicialmente gelo, né? Depois pode ser que não tenha mais gelo. Temperatura inicial, menos 10 graus Celsius. Temperatura final, T, é o que eu vou descobrir, né? Percebo que A e B, ó, no final, tem mesma temperatura, certo? No equilíbrio térmico, todos os corpos apresentam a mesma temperatura. Massa, né, do cubo de gelo, inicialmente, né? 50 gramas. Calor específico da água, quando está no estado sólido, meio. E estado líquido, 1. Cuidado, hein? E o L de fusão, 80 calorias por grama. Para eu tentar prever o que vai acontecer com esse corpo B, saber se ele vai derreter só uma parte, se vai derreter todo, ou se nem vai derreter nada, eu vou fazer assim, ó, olha aqui. Bom, quantidade de calor para aquecer e fundir o gelo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, qual que vai ser o sentido, né, das trocas de calor, ou do fluxo de calor, melhor assim. Então, vou pegar meu marca-texto aqui. Deixa eu ver, essa questão é difícil, hein, meu? O calor vai fluir aqui, ó, do corpo A de maior temperatura para o corpo B de menor temperatura. Então, aqui, ó, Q de calor. Tudo bem? Outra coisa que eu já comentei com vocês. Apesar de, no final, ficar tudo misturado, água A com água B, vamos supor que o gelo tenha derretido, não é? Fica tudo misturado. Você não consegue distinguir os dois, A e B, depois que todo mundo derreteu, se é que isso vai acontecer. Só que para efeitos de cálculo, a gente sempre considera os corpos separados. A gente não vai somar massa nem subtrair massa. Beleza? Cuidado, hein? Bom, continuando. Então eu tenho o seguinte: o corpo B vai recebendo calor. Então, primeiro o corpo B, que é gelo no começo, tem a sua temperatura aumentada, de menos 10 até zero. Beleza? E aí depois o corpo B vai recebendo calor e ele começa a derreter. Eu vou fazer um cálculo aqui, ó. Eu nem sei se isso vai acontecer, eu estou supondo que vai. Eu vou imaginar aqui e calcular quanto de calor eu preciso para aquecer o corpo B de menos 10 até zero e depois quanto de calor eu preciso para derreter o corpo B todinho. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para verificar depois se aquela água A quentinha consegue aquecer o gelo e depois derreter o gelo. Beleza? Eu vou comparar para ver se isso de fato aconteceu. Então, vem comigo, ó. Primeiro eu vou aquecer o sólido. Aqui é corpo B, ó, corpo B. Para aquecer o sólido, faço um quimacete para o sólido. Qual que é a massa de B? 50 gramas. Qual que é o calor específico da água quando está no estado sólido? Meio. E a temperatura vai subir de menos 10 até zero. A temperatura está aumentando 10. Por isso que aqui, ó, na variação de temperatura, é um aumento de 10. Então, olha só. Para aquecer o gelo de menos 10 até zero, a gente precisa de 250 calorias. E de onde vem essas calorias? Da água quente A, beleza? Já coloca na cabeça. Bom, e depois, quanto de calor a gente precisa para derreter todo o gelo?
Beleza? Gelo é corpo B. Aí tá aqui, ó. Vou fazer um QMOL só pro gelo. A massa de gelo é 50 gramas, o L de fusão, 80. 50 vezes 80, 4.000 calorias. Então, para aquecer o gelo e depois para derreter ele todinho, a gente precisa de 4.250 calorias. Ah, então tá bom. Agora vem cá. De onde vem mesmo essa quantidade, esse calor, né? Vou chamar assim. Bom, esse calor vem da água A. Beleza? Ó, então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma conta imaginando, será que a água A consegue de fato fornecer esses 4.250 calorias? Será que vai faltar? Será que vai dar certinho? Será que vai sobrar? É isso que a gente vai fazer agora. Beleza? Então vem comigo, ó. Quantidade de calor que a água A pode fornecer. A água A começa em 30 graus Celsius. Beleza? Tá aqui, ó, 30 graus Celsius. E eu vou supor aqui, ó, zero no final. Por que zero, Caio? Porque zero é a temperatura final, ó, quando eu acabo de derreter o gelo, ó, a temperatura é zero. Quando eu acabei de derreter o gelo, temperatura zero. Eu vou supor que essa água vai chegar a essa temperatura de 0 graus Celsius. Beleza? E aí eu paro. Bom, vai ficar assim, ó. Vou fazer um macete, porque eu estou pensando só em variação de temperatura. A massa da água é de 200 gramas. O calor específico da água, quando está no estado líquido, é 1. E a variação de temperatura, menos 30. Por quê? A temperatura diminuiu de 30 até zero. Então, uma diminuição de 30 unidades na temperatura. Opa! Então, de 30 até 0 graus Celsius, a água fornece menos 6.000 calorias. Opa! Vamos comparar. O que eu quero aqui? Quero saber se essa água quente, não é inicialmente quente, né, consegue aquecer o gelo e depois derreter ele todinho. Vamos comparar? Olha só. Bom, primeiro, para aquecer o gelo, parte vermelha, precisa de 250 calorias. Opa, deu e sobrou, né? 6.000. Lembrando que o sinal menos aqui, né, Joe, serve só para você saber que o corpo A está perdendo calor, né? Tudo bem? Então tá. Então, 250 contra 6.000, putz, a água quente consegue fornecer calor, não é? E ainda sobra, né? Beleza. Agora, será que esse corpo A quentinho consegue derreter o gelo? Vamos lá. Opa, 4.000 calorias. Putz, dá e sobra, né? Vamos comparar? Para derreter o gelo, para primeiro, né? Desculpa, né? Para aquecer o gelo e depois para derreter o gelo, a gente precisa de 4.250 calorias. E essa água, até o zero, consegue fornecer 6.000. Então dá e sobra. Beleza? Então agora sim eu consigo já olhar as alternativas. O Nick vem aqui dar uma dica, né? A água A consegue aquecer o gelo B, consegue derretê-lo e ainda sobra calor para elevar a temperatura da água resultante do derretimento do gelo B. Está sobrando ainda, né? 1.750 calorias. Certo? Ah, então tá bom. Vamos dar uma olhada nas alternativas, ó. Desse jeito a gente consegue eliminar a E, né? Porque a E está falando que a temperatura parou em menos 2 graus Celsius. Não. Na D, está dizendo que nem todo gelo derreteu. A gente viu agora nossos cálculos, né? E o Nick resumiu tudo para a gente. A água quente consegue derreter o gelo e ainda sobra. Então a D e a E não podem ser. A gente vai agora fazer uns cálculos para saber se é A, B ou C. O exercício da hora, mas muito mais difícil do que nós fizemos até agora, né? Então vamos lá. Voltando aqui. O que a gente queria mesmo? Comparar ou saber se aquela água quente consegue derreter todo o gelo, né? Só que para derreter todo o gelo, primeiro eu preciso aquecer o gelo, 250 calorias, depois de fato derreter. Então daí sobra. Então eu sei que a temperatura final está acima de 0 graus Celsius. Alternativas A, B ou C. Então agora eu vou fazer um gráfico mais afinado, ó. Olha que gráfico bonitão. Primeiro, ó, o corpo B, que é a água no estado sólido, a temperatura sobe de menos 10 até zero. Beleza? Depois o gelo B derrete todinho. Depois que o gelo B derrete todinho, a temperatura é de 0 graus Celsius. Só que agora eu tenho água proveniente do gelo B que derreteu. E a gente viu ainda que aquela água quente, que eu chamei de corpo A, ainda consegue aquecer
aquela outra água, sempre considero os corpos separados, né? Aquela outra água oriunda do gelo que acabou de derreter. Aí a parte verde. Então aqui, ó, eu tenho a temperatura T de equilíbrio. Então o gráfico vermelho, roxo e verde valem para o corpo B. Ah, então tá bom. Agora, esse gráfico pretinho conta para nós a história do corpo A. A água inicialmente temperatura de 30 graus Celsius. Então, olha o que vai acontecer. Agora, esse gráfico é o certo. O anterior foi só um rascunho, beleza? Para a gente tentar saber o que ia acontecer com o corpo B, que é gelo no começo. Então, olha só. A temperatura vai diminuindo, porque o corpo A está perdendo calor, até que os corpos, né, A e B atinjam a mesma temperatura, T, que é o equilíbrio térmico. Tudo bem? Ah, então tá bom. Agora vamos lá, continuando. O que eu vou fazer? Sistema termicamente isolado, porque eu tenho uma garrafa térmica. Numa garrafa térmica, eu não quero que o calor de dentro saia, nem que o calor de fora entre. Então, sistema termicamente isolado. Então fica assim, QA mais QB igual a zero. Para o corpo A, eu tenho só calor sensível, cuidado. Agora, para o corpo B, eu tenho, primeiro, calor sensível, vermelhinho. Depois, calor latente, roxo. Depois, eu tenho calor sensível de novo. É um calor sensível para o sólido, para o corpo B quando está no estado sólido, e um calor sensível para o corpo B quando está no estado líquido. Tudo bem? Ah, então tá bom. Vamos lá. Agora, com calma. Para calcular a quantidade de calor sensível que o A perdeu, que macete para o corpo A. Beleza. Para calcular a quantidade de calor sensível que o sólido recebeu, sólido B, que macete para o sólido B. Depois, calor latente para o corpo B, que mole. Depois, calor sensível para o corpo B quando estava no estado líquido. Aí M, C, delta T. Certo? Vamos substituir. A massa de A, 200 gramas. A temperatura final é T e a temperatura inicial de A, 30. Beleza. Bom, fechamos o corpo A. Bora para o corpo B. Para o corpo B eu tenho massa inicial 50 gramas. Cuidado, inicialmente o corpo B está no estado sólido, o calor específico é meio. Temperatura final 0, menos a inicial, que é menos 10, ó. 0 menos menos 10. Um menos é da temperatura, o outro menos é da diferença, certo? Agora eu venho no que mole, roxo, massa de B 50 gramas, derreteu todinho, L 80. Beleza. Agora o corpo B está no estado líquido, gráfico verde. Massa 50. Quando o corpo B, água no estado líquido, calor específico 1. Temperatura final T, temperatura inicial 0. Beleza? Você faz um quimacete para cada pedaço do gráfico. Por isso que eu coloquei aqui, ó, gráficos de cores diferentes. Falou? Bora fazer as contas? Então vai ficar assim: 200 vezes 1 vezes T, 200 T's. 200 vezes 1 vezes menos 30 dá menos 6.000. 50 vezes meio vai dar 25, menos com menos dá mais, 25 vezes 10, 250. Feito. Aí vai ficar 50 vezes 80 dá 4.000, 50 vezes 1 vezes t, 50 t's. Beleza? Agora é só agrupar, né? Vai ficar 200 t's mais 50 t's, 250 t's. Menos 6.000 mais 4.000 dá menos 2.000. Menos 2.000 mais 250 dá menos 1.750. Beleza? Tudo igual a zero. O 250 que está dividindo, ou que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, isso aqui vai dar 7. 7 graus Celsius. Alternativa de número A. Tudo bem, pessoal? Difícil esse, né? Bem difícil. Então, olha só um detalhe aqui para a gente fechar esse exercício. Esses cálculos que eu fiz aqui, ó, são só um rascunho. Eu só consegui, a partir desses cálculos, descobrir que o gelo B ia ser aquecido, ia derreter todinho, e depois ainda a água proveniente do gelo B que derreteu ia ser aquecida. Aquecida por quem? Pelo corpo A. Maravilha. Depois que eu descobri isso, aí eu paro, né, começo de novo, faço um gráfico certinho. Esse gráfico aqui é perfeito, combina com a situação. E aí eu vou de sistema termicamente isolado. Tudo bem? É isso aí.